Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira leitura coletiva de Essa Terra, de Antônio Torres. Análise crítica, Mônica de Araújo, e nós iremos hoje trabalhar o livro Essa Terra, de Antônio Torres, também cobrado no vestibular da UNEB. Capítulo 1. Eu estou com a edição da Record de 2016 e estarei aí falando um pouquinho sobre esse período aí do romance. Como a gente viu anteriormente na outra aula, a gente descobriu quem foi Antônio Torres, como ele escreveu, como ele adaptou. Então hoje nós vamos dar início à nossa primeira leitura coletiva desse livro, Essa Terra, certo? Que vai trazer aí temas muito relevantes para a nossa literatura. Vamos lá. Lembrando que esse livro, em específico, faz parte da segunda geração do modernismo, que é a geração regionalista, a mesma geração que Jorge Amado, nos outros livros que a gente acabou lendo dele, ele faz esse questionamento, né? Ele faz esse ressalte ao povo nordestino, né? ao regional, ao povo daquela região específica. Não é diferente nessa terra, tá? Ele vai trazer aí também ressalte a cultura, o modo de falar, o modo de viver, o modo de se comportar daquela sociedade, principalmente aí a sociedade no período que a história acaba acontecendo. O narrador, ele começa a contar a história de seus familiares, de seus parentes e também conta a sua própria história como ser nordestino. O narrador, ele vai aparecer bem pouco na narrativa, tá? Então, é uma narrativa bem mais concentrada nas outras pessoas, tá? O narrador, ele vive em alguns momentos, mas às vezes ele não vive naquela narrativa, mas ele acaba presenciando, vivenciando e mostrando de forma bem clara o que acontece aí nesse período. Então, vamos lá, capítulo 1, na página 9 do meu livro, no segundo parágrafo, diz assim: Loucos, ali só eu e o matuto, com seu cavalo suado, que surgiu como uma aparição dentro de uma nuvem de poeira, para deter a minha aventura debaixo da cadeira de Nosso Senhor. Qualquer pessoa deste lugar pode servir de testemunha, qualquer pessoa com memória na cabeça, a vergonha na cara, eu vivia dizendo, um dia ele vem, pois não foi o que ele veio. Então aí a gente tem um início aí da narrativa, ele vai começar já com um diálogo, com questionamentos, ele vai mostrar aí nessa parte que eu acabei de ler, que ele está mostrando que uma pessoa vai chegar, né? Que o indivíduo vai chegar. A gente vai ver lá na frente que vai ser o irmão do próprio narrador que está chegando à sua terra natal. Né? Ele foi embora para São Paulo e depois ele volta, que é uma migração, né? Aconteceu essa migração, por isso que eu coloquei aí esse quadro aí de Cândido Portinari, já para ter uma ideia de que seriam os retirantes, né? Que seria aquela pessoa que saiu da região nordestina para ir para outro estado em busca de melhores condições de vida. Continuando aí na página 10, no segundo parágrafo, o narrador, ele acaba mostrando esse diálogo também, do tio dele. O Dr. Dantas Júnior veio anunciar que havíamos entrado no mapa do mundo, graças a seu empenho e a sua palavra de deputado federal bem votado. Foi um dia muito bonito, tão bonito quanto o dia de eleições. Embora sem as arruaças da cerveja e da comida nos dias de eleições, porque tudo acontece de repente, sem aviso prévio. O deputado subiu no palanque feito às pressas em frente ao mercado, ergueu seu paletó empoeirado sobre todos nós e disse ao Junco, que o Junco agora é uma cidade leal e hospitaleira. Agora poderíamos manter no nosso próprio destino sem ter que dar satisfação ao município de Iambupe. Então aí a gente tem um momento aí que o próprio doutor Dantas, né, uma pessoa muito respeitada, a gente sabe que ele é um político porque ele fala, né, que ele é uma pessoa bem respeitada, uma pessoa bem admirada lá num povoado, que agora não é mais povoado, né, ele arruma o palanque ali para declarar que é
a parte lá, né, do Junco, ele não é mais um povoado, é uma cidade. Então é muito presente isso aí no nosso regionalismo, tá? Quem mora aí na Bahia, quem mora aí numa região que tem essa tradição, né, de ter uma cidade pequena, ter uma cidade aí bem minúscula, mas que tem o desenvolvimento vai começando a acontecer, sabe como é o desenvolver, como é o desencadeado, o desenvolvimento daquela região, né, o desenvolvimento daquela cultura. E muitas das vezes esses lugares eles têm mais chance de ter uma variação linguística, de ter ali uma tradição diferenciada. Então é isso que essa parte do livro quis mostrar, né? Eles quis mostrar também coronelismo, né? A gente não pode deixar de esquecer o coronelismo, que fez parte aí dessa fase, né? O Antônio Torres, ele escreveu agora no século XXI esse livro, mas é um livro aí que traz muito relance para o que a gente trabalha, para o que a gente vê aí no modernismo, né? Então, é uma parte aí bem importante. Ele escreve aí em 1940, né, século XX ainda, mas não faz parte, né, de tanto renome assim como os outros autores. Na página 11, a gente encontra o seguinte: meu irmão anda se lembra de cada parente que deixou nessas brechas, um a um. Ele que, não tendo herdado um único palmo de terra onde cair morto, um dia pegou um caminhão, sumiu no mundo para se transformar como se por encantamento num homem belo e rico, com seus dentes de ouro, seu terno folgado e quente de casimira, seus raibandes sem rádio de pilha, falordosinho como um corno, e um relógio que brilha mais do que a luz do dia. Então isso era o que ele almejava, né? Ele almejava sair pelo mundo, viajar, desbravar, né? Ter um novo experimento, viver de uma nova forma. A coisa que ele mais almejava eram coisas bem simples, que era um relógio, né, que brilha mais do que a luz do dia, bem brilhoso, e um rádio. Então, isso que ele queria, isso que ele almejava. Então, ele sai do Nordeste para ir para outra região e em busca de uma melhor condição de vida, em busca de uma melhor coisa para o seu bem-estar. Então, aí a gente percebe que o narrador ele conta de uma forma bem mais clara, né, que o irmão dele está saindo da região nordestina para ir para outra região, né, que a gente vai descobrir porque é para São Paulo, lá para o sul, né? Então, é uma parte aí bem interessante para a gente analisar, né? Na página 12 temos aí, no último parágrafo, na roça me falaram de um pássaro mal assombrado, que vinha perturbar uma moça toda vez que ele saía ao terreiro. A qualquer hora da noite, podia ter sido o meu irmão que acabava de piar no meu ouvido, pelo pico daquele pássaro noturno e invisível, no qual eu nunca acreditei. Atordoado, me apressei e bati à porta, e bastou uma única batida para que ela se abrisse, e para que eu fosse o primeiro a ver o pescoço do meu irmão pendurado na corda, no armador da rede. Então, preste atenção que essa fase é muito marcante, né? E para que eu fosse o primeiro a ver o pescoço do meu irmão pendurado na corda no armador da rede. Então, o irmão dele acabou se matando, né? Acabou se suicidando. E aí a história começa a decorrer a partir disso, a partir dessa morte. Então, essa parte aí da morte é bem marcante, né? Ele culpa aí um pássaro mal assombrado, que na região nordestina, que é o pássaro fantasma, né? Conhecido também como pássaro fantasma, ele é meio que uma coruja. Coloquei a imagem aí para vocês terem uma base do que é esse passarinho. Eles têm essa tradição, né? O sincretismo de regional, né? A acreditar que aquele pássaro faz mal. Então é meio que algo que eles almejavam, né? Algo que eles admiravam, algo que eles respeitavam. A cultura nordestina, a cultura popular, né? Então, aí vem a parte da tradição, né? Da parte lá regional. Também tem essa parte transmitida de geração em geração, né? O pai dele tinha medo, a mãe dele tinha medo, o bisavô tinha medo.
Então, isso vai sendo passado, né, de pai para filho. Na página 13 já começa o capítulo 2. Temos aí na página 13, no segundo parágrafo. O junco, um pássaro vermelho chamado sofrê, que aprendeu a cantar o hino nacional. Uma galinha pintada chamada sofraco, que aprendeu a esconder os seus ninhos. Um boi de canga, o sofrido. De canga, entre inverno sai verão. A barca do dia mais bonita do mundo e o pôr do sol mais longo do mundo. O cheiro do alecrim e as palavras açuceira. E eu, que nunca vi uma açucena, os cacos de telhas de vidro, sons de martelo amolado, as enxadas, apoio nas estradas, homem cavando o leito da terra, o cuspe do fumo mascado de minha mãe, a queixa mudo do meu pai, as rosas vermelhas e brancas da minha avó. Então aí percebe-se, né, que nesse momento aí ele está falando de uma perda, né? Ele está falando também de tradições do Nordeste, né? Ele falou de alguns animais que é encontrado no Nordeste, mas ele também fala que a morte do irmão lembrou certas coisas da vida dele, né? Lembrou aí das rosas vermelhas e brancas que faz relembrar aí o enterro de sua avó, talvez. Tem aí o cuspe da mãe, né? Do cigarro, do fumo mascado pela mãe. Então, a queixa do pai, então tudo isso vai ser bem presente aí nessa narrativa dele, nessa primeira parte. Então ele fala na morte do irmão e ele também fala de saudade, é meio com a nostalgia do que ele está vivenciando. Continuando abaixo, tem assim, um diálogo, né, entre o narrador e outra pessoa, né, outro morador, que ele diz assim: Lampião passou por aqui. Não, não passou. Mandou recado dizendo que vinha, mas não veio. Por que Lampião não passou por aqui? Ora, ele lá ia ter tempo de passar nesse fim de mundo? Então percebe aí, né, uma certa brincadeira aí deles, mas é o que a gente encontra, né, quem vive aí numa região pequena na Bahia, que tá vendo esse vídeo aí, vai saber, né, vai saber identificar que existe essa frase mesmo, existe essa fala, né? Quando a gente vai para uma região, eles dizem assim: isso aqui é fim de mundo, o governo nem sabe que nós existimos, aí não está nem no mapa. Então é isso que ele quer mostrar, né? Que o nordestino é tão desprezável, né? O nordestino é tão excluído socialmente que ele não é visto por mais ninguém, né? Ele não é visto por ninguém, absolutamente ninguém. Então, continuando aí, na página 15, no terceiro parágrafo. Diz Caetano Jabá que não foi o único a seguir os passos de Antônio Conselheiro, embora tivesse sido o único a voltar vivo para contar a história do soldado raso que ele degolou com sua faquinha de capar fumo, enquanto o soldado comia em paz um pedaço de carne de jabá com farinha seca à beira de um riacho. Então a gente percebe aí um personagem muito interessante, que é Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, né, foi o líder da Guerra de Canudos, ele liderou, ele marchou contra o governo, né, ele queria criar um governo ali, queria criar um momento ali de uma sociedade única, uma sociedade que falasse a mesma coisa, né, que sofresse todo mundo junto, e aí criou-se essa companhia aí de Antônio Conselheiro. Ele até compara, né, o Caetano Jabá, que é um personagem, ele foi, junto com o Antônio Conselheiro, né, ele era um soldado que tentou matar e conseguiu matar o grande líder, né, da Guerra de Canudos. Então a gente vê características aí da Bahia bem marcantes. Em 1932, o lugar esteve para ser trocado do estado da Bahia para o mapa do inferno, na pior seca que já teve notícia por essas bandas. Hoje, reverenciada em cada caveira de boi pendurada numa estampa para dar sorte. Então, a seca que ocorreu, a grande seca de 32, vai ser bem presente aí também. A gente vê a seca de 32 falado lá no romance de Raquel de Queiroz, mas a gente volta aqui e percebe que outros livros do regionalismo vão trazer essa seca. Né? Outro autor que trouxe a seca foi Graciliano Ramos, né, com Vidas Secas, já vai trazer aí um pouquinho sobre a Bahia, a seca da Bahia.
Então, é essas partes que são bem marcantes, bem exigidas no vestibular em si. Vamos agora para a página 17. Deixa eu ver, segundo parágrafo. Ninguém disse, porém, se a vinda de Ankar estava nas Sagradas Escrituras. Ankar, o banco que chegou de jipe, num domingo de missa, para emprestar dinheiro a quem tivesse uma pouca brasas de terra. Os homens do jipe foram direto à igreja e pediram ao padre para dizer que eles eram durante o sermão. O padre disse: falou em progresso, falou no bem de todos. O banco tinha a garantia do presidente. Então, percebe aí uma certa hierarquia, né? Quando ele fala assim, o banco chegou na cidade, né? O de Jeep, ele está falando aí de uma pessoa importantíssima que quer colocar um banco, quer colocar alguma coisa lá na cidade para poder facilitar a vida das pessoas. E ao mesmo tempo, né, é meio que um lobo disfarçado e pele de cordeiro, e ele vai até o padre. Então, com certeza, algum dinheiro foi para a franquia do padre e ele liberou, né? Ele disse que o banco era a melhor coisa que existia no mundo. Falou bem de todos, né? Falou bem do banco. Então aí já garantiu a presidência. Então o banco já garantiu aí o lucro, né? Porque o padre disse, isso é uma coisa tradicional, né? O padre ele é quem mandava, a Igreja Católica na época era quem tinha o maior poder, era quem maior concentrava a opinião do povo. Então era ela que facilitava aí nessas trocas comerciais. Vamos aí partir para o capítulo 3. Temos aí na página 21, deixa eu ver, primeiro parágrafo aí, depois de um espacinho, diz assim: primeiro neto, primeiro filho, talvez seja nisso que pense ao fazer uma vistoria completa da casa. Quarto e quarto de sala a sala. Agora está na cozinha, sentado no velho fogão de lenha, olhando sem entender o fogão a gás, que eu uso e que serviu para os últimos chás do meu avô. 18 irmãos e 18 cunhados brigam pelos seus pedaços, enquanto o inventário não sai. Moro aqui sozinho, porque é de graça. Com o ordenado que eu ganho na prefeitura, só posso viver se for de graça. Também já morei em Feira de Santana, estudei lá no ginásio de lá, mas não deu certo. Então a gente percebe aí que o narrador, né, ele tem a primeira característica do nosso narrador, que ele é uma pessoa importante, né, estudada, que foi para fora para estudar, conseguiu estudar, não terminou todo o ginásio, mas ele conseguiu ir para a Feira de Santana para estudar um pouquinho. Então, ele está aí falando aí da tradição familiar, né? Ele está trazendo características da família, que o povo acha, né, o fogão de lenha é o mais utilizado aí nos povoados, no sertão mesmo, nordestino. E eles estão achando bem estranho quando eles se deparam com o fogão. Eles, o que é isso? Então todo mundo para ali e fica só olhando o fogão como se fosse uma coisa de outro mundo. Então é uma inovação aí que ele vai trazer, uma parte bem importante na qual esse narrador vai trazer. Na página 23, no último parágrafo, diz assim: podiam morrer todos à míngua dentro dos meus olhos, que eu nem sequer iria me preocupar em enterrá-los, por tudo o que me fizeram a vida toda e principalmente o que me fizeram durante os anos em que precisei deles, por causa de um curso de ginásio. E outros pensam do mesmo jeito, tenho certeza. Entre nós, só uma estrela brilhou. Pague por isso de preferência de ouro. Então ele está falando que a família não se importava, a família não se importa muito com o estudo, com ele, esse. Então ninguém ajudou ele quando ele precisava. Então ele não se importa com ninguém, ele não se apega à família, né? Então é isso que ele está trazendo. Ele está trazendo que a família não se importa com ele, ele também não se importa com a família, né? A família é lá e ele cá. Então isso é uma característica que a gente já descobre, mas outra característica do autor, né? Do narrador. Porque ele fala que a família não ajudou ele no ginásio, ele também não vai ajudar mais ninguém. Página 25. Uma tia dessa tia chegou. Uma que todos nós éramos obrigados a chamá-la de tia também e perdi-lhe a bênção 10 vezes e encontrássemos no mesmo dia. Então é isso, é a tradição nordestina, é pedir a benção, né? Benção mãe, benção pai, benção tia, benção avó. Então tudo isso
é marcante, né? Quem tem essa tradição ainda até hoje, né? Parabéns, porque é uma tradição que é trazida de geração em geração. Então, hoje a gente pede bênção a pai, a mãe, a tio, a madrinha, né? Então, isso é bem característico aí da nossa tradição nordestina. Partindo disso, vamos para o capítulo 4, na página 30 e 31. Na página 30 diz assim: uma mulher batendo em fuga por dentro de um quintal de mandioca, mais veloz do que o raio, atrás dela a fúria de um homem nu, que se embaraça e se atrapalha nas manaíbas, vítima de sua própria manaíba. Pareciam dois malucos varridos. A mulher parecia ainda uma maluca e mais ligeira. Pulou a cerca e ganhou o mundo para que nunca mais. Ele gritava: peraí, não fuja! Calma lá! A noite se vingava do homem e da mulher pela boca dos moleques de rua. O casamento de Alcino não passou da primeira noite e terminou no exato momento em que ele tirou a roupa e se estirou na cama, de papo para o ar. Na sua ânsia, esquecera de apagar o candeeiro, ou talvez nem fosse por isso. Talvez estivesse querendo ver de perto como era mesmo o corpo de uma mulher. Então percebe, isso é uma ironia, não é uma brincadeira. Ele se casou, né, o Alcino, que é um personagem, ele se casa, só que na noite de núpcias, né, ele tá lá todo bam pra querer, né, abraçar a amado, né, fazer amor. Só que ela fica com medo dele pelo tamanho de suas identidades, né? Então ela acaba fugindo dele na sua primeira noite. E aí todo mundo começa a brincar com ele, né? Começa a zoar com a cara dele e ele vira papo na sociedade, né? Ele vira papo lá na comunidade. Então isso também é outra tradição, né? Tem tanto as mulheres fofoqueiras, vai ser trazido aí, quanto os homens, né, que tem essa relação aí da brincadeira, dessas coisas, vão estar bem presente nessa tradição aí, nessa cultura popular. Partindo para o capítulo 5, vai ser só a página 34. É um diálogo, né, que a primeira parte do diálogo diz assim: Maneiras paulista, o fulano a fulano. Tive vontade de lhe dizer que o povo daqui não gosta de quem fala assim. Na frente, louvai-se o sotaque do novo cidadão. Por trás. Sim, eu sou Totoim. Então você é meu irmão? Claro que somos irmãos. E se é meu irmão, você é meu amigo, certo? Certo. Então mude de rumo. Me leve para a casa da minha mulher. Mas eu não sei onde fica a casa da tua mulher. Deve ser em Itaquera ou Itaim. Onde diabo fica isso? Perto de São Miguel Paulista. Então percebe as variações linguísticas e o preconceito linguístico. Né? O personagem Totoinha, ele vai para São Paulo e ele diz, né, ele desabafa, diz que os paulistas acham que ele fala errado. Eles mostram que eles falam errado. Só que isso não é errado, né? Não tem língua errada, não tem forma de dizer errado. Existe sim umas variações linguísticas. E a variação que ocorre no Nordeste, na Bahia, é diferente da variação que ocorre lá em São Paulo. Né? Os gaúchos falam tchê, a gente já fala o oxe, o oxente, o eta. Então, isso é variação linguística bem marcante na nossa tradição. Isso é tradição, né? Isso é cultura. Então, ele vai falar aí desse preconceito, que ele foi para São Paulo e disseram que ele falava errado. Né? Então, isso é claramente uma parte do preconceito linguístico e da variação linguística. Então, cuidado quando for resolver uma questão no vestibular, quando cai essa questão, né, da linguística, saiba que é uma variação linguística, que é um preconceito linguístico que ocorreu aí entre os dois personagens. Partindo aí para o capítulo 7, que tem aí a página 41, diz assim: O Senhor vem de Salvador, vem da capital e não conhece os muitos mistérios da terra. Deixe que eu lhe diga, desde que me mudei para cá com minha botina e me casei com uma mulher de sobrenome Cruz e enchi sua mulher de filhos, já vi de perto as dores do parto, e em quase todas as vezes cheguei atrasado.
só para ouvir o choro em volta de uma mãe morta. Mudemos de assunto, meu senhor, e estamos conversados. Então, assim, vai trazer aí, né, o Zé, Zé Botina é um personagem, eles estão ali dialogando, e ele fala, o Zé fala, né, que a esposa dela ele foi para Salvador, atrás de uma melhoria de emprego, né, para a capital, para conhecer a terra, para conhecer uma melhor forma de trabalho, uma forma diferenciada, só que quando ele volta, a mulher tá grávida. E ela tem um bebê, né? Ela tem um filho, mas ela morre durante o parto. Então, quando ele chega, ela já está morta e o filho dele está lá, né? A Deus dará. Então, é isso que acontece. E ele também tem outra parte importante aí, que ele diz assim, mulher de sobrenome Cruz. Então, antigamente, a partir do século XX, por aí, tinha a tradição de que o nome da mulher também valia, né? Assim como o nome do homem. Então, quem tinha o nome Silva, né? Ele tinha grandes propriedades de terra, era bem visto socialmente. Né? Então, esse era perfeito para casar, esse servia para casar. Então, era uma coisa da tradição mesmo. Né? A pessoa casava a partir do seu sobrenome, ela herdava um sobrenome. Então, os coronéis, eles queriam casar sua filha com um rapaz que tivesse o melhor nome, né? O melhor renome ali na sociedade. Se fosse um homem que fosse pobre, né? Que fosse mausoléu ali, eles não aceitavam, eles não eram bem vistos socialmente. Então, aí vem essa parte aí da tradição de novo. Vamos aí para o capítulo 10, já estamos finalizando. O capítulo 10, na página 62, que diz assim: Mamãe, quando ela disse a seus pais que ia se casar comigo, eles se revoltaram. Todo baiano é negro, todo baiano é pobre, todo baiano é viado. Todo baiano acaba largando a mulher e os filhos para voltar para a Bahia. Mas nós nos casamos assim mesmo. Tivemos 2 filhos. Um dia ainda lhe mando um retrato dos seus netos. Depois ela fugiu com Zé do Piston e levou os meus filhos. Zé estava me matando. Eles estão me matando. Deve ser uma dúzia de homens fardados e armados, aqui no meio da rua, na grande capital. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cresce logo, menino, para você ir para São Paulo. Aqui vivi e morri um pouco todos os dias, no meio da fumaça, no meio do dinheiro. Não sei se fico ou se volto. Não sei se estou em São Paulo ou no Junco. Então aí tem a saudosismo, né? A saudade de voltar para suas terras, saudade de voltar para suas tradições. Então ele está em uma indecisão, né? Eu fico em São Paulo, eu volto para o Junco, eu continuo minha vida em São Paulo, eu renovo no Junco, porque ele se casa, né? E acaba sendo traído, a mulher foge com os filhos e o Zé de Piston, e ele fica sozinho, então ele fica nessa indecisão, eu volto para minha cidade ou não, eu fico, eu vou. Então é isso, a indagação dele, né? É isso que ele está tentando questionar. E é dessa forma que a gente vê que o personagem ele tem saudade de sua tradição, ele tem saudade de sua vida. Pronto. Próxima leitura coletiva, nossa segunda leitura coletiva vai ser no dia 2/8 de 2021, Essa Terra. Né? Vamos continuar a leitura de Essa Terra. Vamos analisar, vamos voltar lá para análise e vamos também analisar aí, porque como o livro é dividido em 4 partes distintas, né? Cada parte aí tem um subtítulo, que agora vamos para Essa Terra Me Enxota. Né? Lemos agora, acabamos de ler a primeira parte, que é Essa Terra Me Chama, e vamos ler Essa Terra Me Enxota. Continuar nossa leitura coletiva e eu encontro vocês no dia 2/8 de 2021. Até lá!